galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa o nosso módulo de redação. Agora, antes de mais nada, quando a gente trabalha a redação, a gente precisa saber algumas coisinhas. Então, antes mesmo de falar qualquer conteúdo teórico, a gente precisa saber qual vai ser o nosso comportamento no dia da prova. Isso já é de suma importância. Então, você vai fazer um concurso. No seu concurso tem redação. Qual é a primeira coisa que você vai fazer na prova? Você vai fazer a redação. Por quê? Vamos lá. Pela questão do tempo. Imagina só, você tem mais ou menos 4 horas e meia para a execução de um concurso. Aí naquele momento ali, você sabe que os últimos 30 minutos você deve destinar para marcar o cartão resposta. Até porque, se você errar qualquer coisa ali, já era. O cartão, ele praticamente é sempre nominal. Então, só tem aquele cartão resposta ali se você extraviar, rasurar, marcar errado, já era. Então, você tem que ter concentração. Então, os últimos 30 minutos ali para fazer a prova. Se você parar para pensar que você perde o tempo assinando o negócio, botando a sua digital, aí tem a fiscal falando não sei o que lá, você precisa ir ao banheiro, então você tem 4 ou 3 horas e meia apenas para fazer a prova. Então, o ideal é que você comece com a redação. Pois se você deixar a redação lá para o final, imagina você tendo só 30 minutos para terminar. E aí, você vai ter que fazer a redação em 30 minutos. Pode acontecer de fazer? Pode, mas não vai ser uma boa redação, porque você vai ter que fazer direto na folha definitiva. Você não vai ter tempo, por exemplo, de fazer no rascunho e depois jogar na folha definitiva. E isso é extremamente importante. Um texto, para ficar bem feito, ele tem que ser feito mais de uma vez. Então, na prova do concurso público, você vai fazer a redação ali no rascunho. Beleza. Terminou a redação, você não vai passar limpo. Ué, por que não vou passar limpo, Sidney? Ora, porque você ainda não conseguiu se distanciar da redação ao ponto de enxergar os próprios erros. Então, não tem como. Então, neste momento, você vai deixar a redação ali de lado e vai para a prova. E agora tem que ser importante também. Qual é a matéria que você vai fazer primeiro? A que você sabe mais ou a que você sabe menos? Óbvio que será a matéria que você sabe mais. Por quê? Questão de autoestima e questão de tempo também. Imagina você começando pela matéria que você menos sabe. Você vai continuar não sabendo. Aí o que vai acontecer? Você vai errar as questões. E isso já vai acabar com a prova. Porque você vai ficar tenso, vai ficar nervoso, vai pensar, nossa, quanto tempo eu gastei de estudo, quanta coisa eu deixei de fazer, quanto dinheiro eu gastei e não está caindo nada que eu estudei, ou então eu não aprendi foi nada. Então isso tudo já vai te desestabilizar. Então, quando você continuar a prova para as outras disciplinas, você já vai meio cambaleado. E se bobear lá no final, na hora em que precisar chutar alguma coisa pela falta de tempo, você vai chutar, por exemplo, uma matéria que você sabe bem e que teoricamente você iria gabaritar e agora não vai mais gabaritar porque você vai chutar. Agora, se você começa pela matéria que você mais sabe, aí, ó, sua autoestima fica elevada, porque você vai perceber que aquilo que você estudou está caindo. E aí você começa a ficar confiante, você já ganhou a prova. E se lá no final você precisar chutar e tiver deixado a matéria que você menos sabe lá no final, você ainda vai acabar acertando questões que você nem acertaria. Ainda pode fazer a técnica do chute, né? Pode olhar assim, qual foi a alternativa menos marcada? Ah, foi a alternativa C. Então pega logo aquilo ali, chuta tudo C, que pelo menos uma ou duas você vai acertar com certeza. Então, vamos lá. Ainda não falei de passar limpo a redação. Fez a redação, foi para a prova objetiva, e agora o que você vai fazer? Vai dar uma relaxada, vai pedir para beber uma água, vai pedir para ir ao banheiro. Por quê? Porque você está ali, no mínimo, há 3 horas na mesma posição. Os seus músculos já estão tensos, então você vai levantar, vai dar uma relaxada, vai esquecer um pouco aquela tensão de fazer a prova, e quando você voltar, finalmente você vai passar a redação a limpo. E detalhe,
mais importante ainda, não é simplesmente pegar, começar a fazer a leitura mental e copiar, como se fosse uma cópia robótica. Não. Você tem que pegar e fazer uma leitura em voz alta do texto. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos me expulsar da sala? Não, calma, é só balbuciar. Por que eu estou pedindo isso? Quando você faz a leitura mental, você continua não enxergando os próprios erros. Caramba, quem fez aquele texto foi você. Agora, quando você começa a fazer a leitura em voz alta, você começa a perceber alguns erros. Primeiro, você começa a perceber que repetiu várias vezes o mesmo termo, pois isso é natural. Até porque na fala, a gente repete várias vezes o mesmo termo. Mas na fala eu posso, porque não causa estranhamento. Mas na escrita, se eu repetir várias vezes o mesmo termo, eu vou demonstrar uma pobreza de vocabulário. Então, naquele momento em que eu estou percebendo várias repetições, o que eu vou fazer? Vou utilizar elementos coesivos. Os pronomes, as elipses, os sinônimos e por aí vai. Eu vou perceber também, de vez em quando, alguma estrutura truncada. Opa, está estranho. Ah, mas quer saber? Deixa aí. Não, não deixa não. Pois se está estranho para você, imagina para o avaliador. Se você que escreveu está achando estranho, com certeza o avaliador também vai achar estranho. Então, naquele momento, você vai mudar aquela estrutura. Às vezes é uma bobeira, às vezes é uma vírgula mal empregada, é um ponto mal empregado, é uma palavra que não foi bem colocada ali, então você vai reescrever. É assim que funciona, tá? E agora a gente vai começar a nossa brincadeira aqui. Então, galera, quando a gente fala de redação, a gente está falando de produção textual. E a gente tem que entender que existem algumas formas de produzir um texto. Então, vamos lá. Falei de redação, falei das 3 formas, dos 3 modos de organização textual. A narração, a descrição e a dissertação. Ah, mas professor, hoje em dia as bancas privilegiam a dissertação, não é? É verdade, e vamos entender o porquê. Quando a gente fala em narração, ela é fruto de uma imaginação. Quando a gente fala em descrição, ela é fruto de uma observação. E quando a gente fala de dissertação, ela é fruto de uma argumentação. Aí pensa comigo, neste momento. A narração é fruto da imaginação. Todo mundo é ou não é capaz de imaginar? Claro que é. Umas pessoas são mais sensíveis que as outras, são mais imaginativas. Beleza, entendo. Mas todo mundo é capaz de imaginar. Todo mundo. Agora, descrição é fruto da observação. Todo mundo é ou não é capaz de observar? Claro que é. Umas pessoas são mais detalhistas, mais perceptivas. Então, elas vão, de fato, observar muito mais. Agora, todo mundo é capaz de observar. Agora, dissertação é fruto da argumentação. E nem todo mundo é capaz de argumentar. É por isso que as bancas privilegiam a dissertação, principalmente a dissertação argumentativa. É claro, a gente tem a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Normalmente, como é que isso funciona numa prova de concurso público? De forma muito simples. Isso fica bem caracterizado nos concursos de tribunais, quando tem o cargo de nível médio e o cargo de nível superior. Então, a prova de técnico administrativo ou qualquer outro tipo de técnico, que é o cargo médio, ela normalmente pede uma dissertação argumentativa, porque ela trabalha uma dissertação relacionada às atualidades, aquilo que está acontecendo no Brasil, então, ou no mundo. Então, vai falar um monte de coisa, pode falar sobre política, pode falar sobre religião, pode falar sobre esportes, pode falar sobre segurança pública, é muita coisa para poder falar. E nesse momento, ela vai dar um tema e você vai ter que tirar uma ideia daquilo dali e vai ter que sustentar aquela ideia. Mas para sustentar aquela ideia, você vai precisar apresentar o quê? Argumentos.
Agora, e quando a prova é de nível superior? Quando é uma prova de analista? Aí, muitas vezes na prova de analista, eles colocam a estrutura ou da questão discursiva ou do estudo de caso. E no final das contas, o cara ali, ele não quer testar o teu conhecimento de mundo, pois na redação, que trabalha sobre atualidades, em que você vai precisar apresentar um ponto de vista e argumentar para defender aquela tese, aquela ideia, aquela opinião, o cara testa o teu conhecimento de mundo. Aquilo é conhecimento de mundo. É bagagem literária, é ter visto bons filmes, é ter escutado boa música, é se o cara é antenado no telejornal, se ele lê revistas importantes, jornais importantes, quer testar tudo isso. Agora, quando o camarada trabalha um estudo de caso, ele quer testar um conhecimento específico. Se você é bom para aquela área. Então, o cara que até é bem articulado, que até tem um conhecimento de mundo abastado, ele pode se arrebentar num estudo de caso, olha só, ele não tenha aquele conhecimento específico. Então, o avaliador, ele quer sim a lei ali exposta, ele quer que você descreva o que aquela lei faz, ele quer que você mostre, de repente, uma divergência de um ponto de vista doutrinário, mas é em cima daquele assunto específico. Não tem como ficar enrolando. Até a estrutura é diferente. A estrutura da dissertação argumentativa, você necessariamente precisa abrir um parágrafo de introdução e necessariamente precisa ter um parágrafo de conclusão. Já no estudo de caso, em que a dissertação é expositiva, você precisa apenas mostrar que sabe, apenas expor o teu conhecimento. Você nem precisa abrir um parágrafo de introdução. E nem precisa ter um parágrafo de conclusão. Você já pode, já de início, de cara, começar a responder aqueles questionamentos. Geralmente eles colocam 3 questionamentos, você sabe que tem ali, no mínimo, 3 parágrafos para poder executar tudo que tem ali. Ok? Belezinha? O que a gente vai fazer aqui, no nosso curso de redação como um todo? Eu vou, sim, te dar uma base para que você entenda como funciona a dissertação argumentativa, até porque cai demasiadamente nas provas, e eu também quero que você entenda a forma do estudo de caso. Por que eu vou fazer isso neste nosso curso de redação? Porque você pode fazer esta prova agora para a qual você está estudando, mas no futuro você pode querer fazer outras. Então, juntar o útil ao agradável vai ser o melhor custo-benefício. Você já ganha tudo numa tacada só. Beleza? Então vem aqui comigo. A gente já definiu que a dissertação é de fato a estrutura, o modo de organização textual mais importante para nós. Agora vamos entender melhor o que é uma dissertação depois de tanta explanação aqui agora. Ela é a defesa de uma tese, de uma opinião. E ela sempre vai ser construída através da estrutura prosa. O que é prosa? Prosa é uma estrutura linear, ou seja, é quando o texto tem início, meio e fim. Agora, é importante saber isso muito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dar uma informação aqui a título de curiosidade. Em 2009, a UERJ realizou um vestibular em que aconteceram simplesmente 30 mil zeros. Isso mesmo, 30 mil zeros na prova de redação, por 2 motivos. Primeiro, que eles pediram uma carta argumentativa, e aí necessariamente o cara tem que saber a estrutura de uma carta. Então, ele tem que colocar local e data, ele tem que colocar o vocativo. No assunto, eles pediram para a pessoa fingir que era um estudante da cidade do Rio de Janeiro e estava mandando uma carta para o prefeito para falar sobre as mazelas na cidade. Então, primeira coisa, tinha que botar local e data. Então, era o Rio de Janeiro, não sei quando, de 2009. Pá, beleza.
Aí depois, prezado prefeito, vírgula, já que era um vocativo. Depois, o texto em si. E o texto, dissertativo argumentativo. Pronto. Mesma estrutura. Então, perfeito numa prova. Ao final, tinha que ter uma despedida. Antigamente, quando a gente mandava uma carta para alguém, a gente mandava beijo, tchau, até breve. Agora, ali era algo mais sério. Era uma carta que você estava mandando para o prefeito. Então, você até poderia utilizar os dois fechos que normalmente são utilizados na comunicação oficial, que são, respectivamente, atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente para quando você manda uma mensagem, né, um texto para alguém de mesmo cargo ou que tem um cargo inferior ao seu. E atenciosa e respeitosamente para quem tem um cargo de nível superior ao seu. Então ali se a pessoa estava mandando para o prefeito, né, uma pessoa pomposa, então o ideal era que fosse respeitosamente. E lá no final, tinha assinatura. A carta tem assinatura, mas em concurso público, você não pode deixar nenhuma marca que te identifique. E foi aí que a galera se estrepou, porque o Sidney foi lá e escreveu Sidney. Aí o Sidneyzinho mais esperto foi e pensou assim, não, eu não vou botar Sidney, porque se eu botar meu nome eu vou me estrepar. Aí foi lá e botou João. Caramba, o avaliador vai pensar que você se chama João. Então, muita gente zerou por conta disso. O que a pessoa, o aluno, o candidato tinha que ter feito ali? Tinha que ter colocado assinado estudante da cidade do Rio de Janeiro, pois foi este o comando que a banca deu para o candidato. Então, esse foi o primeiro motivo para essa montoeira de zero. Agora, o segundo motivo foi o fato de eles terem colocado a palavra prosa com todas as letras maiúsculas, negritada e sublinhada. Eles fizeram isso. Detalhe, uma fonte enorme, tipo fonte 64, e isso chamou muita atenção. Aí o que muito candidato fez? Poema. Poema. A galera não sabia o que era prosa, mas prosa é uma coisa, poema é outra. Então, prosa é uma estrutura linear, tem obrigatoriamente início, meio e fim. E o poema não tem essa estrutura linear. Ele pode começar no meio, pode começar no final, pode ser circular, pode ser abstrato, não tem essa obrigatoriedade. E aí, basicamente, em relação à estrutura, o que a gente chama de parágrafo na prosa, no poema, eu chamo de estrofe. Aquilo que a gente chama de linha na prova, no poema, eu chamo de verso. Então, era somente esta a distinção, ok? Aí, beleza. Agora que a gente começou a entender como é que funciona, a gente vai começar a se preparar também. O nosso curso, mais do que uma aula, é uma dica de preparação. E cabe a você segui-las, ok? Porque aqui não é um presencial. Aqui a gente não vai estar em constante contato, aqui é um online. Então, vou ter que aproveitar esses poucos minutos para te passar dicas e você espertamente segui-las, ok? Então, vamos lá. É muito comum um aluno perguntar assim para o professor de língua portuguesa, professor, o que eu tenho de fazer para poder escrever bem? Aí, todo professor de língua portuguesa responde, leia bastante. É óbvio que na época da escola, o que o professor queria era que o aluno lesse os clássicos. Então, que ele lesse Machado de Assis, Clarice Lispector, que ele lesse Guimarães Rosa, Altran Dourado, Jorge Amado e por aí vai. Agora, é óbvio que hoje, para uma prova de concurso, pensando na vida corrida que o brasileiro tem, às vezes você já é casado ou casada, né? E aí cuida de família, pô, trabalha, às vezes ainda faz faculdade, são muitas atividades. Aí para não deixar o corpo esmorecer, ainda tem que arrumar um tempinho para dar uma malhada, uma corrida, fazer uma atividade física. Nossa, o dia deveria ter 27 horas, não, 48 horas, 50 horas, mas só tem 24 horas e você ainda dorme 8, né? Então, você tem 16 horas. Ah, mas eu durmo menos, então eu tenho um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, o dia é curto para tanta atividade. Agora, eu, por exemplo, não durmo 8 horas. Eu durmo, no máximo, 5 horas. Aí, quando a gente pensa
na possibilidade de escrever bem para a redação do concurso público, o que você precisa ler é o texto dissertativo. Você precisa se familiarizar. Afinal de contas, a gente reproduz facilmente aquilo que a gente lê. Quando uma pessoa faz faculdade, ela percebe isso notoriamente. Ela começa a ler determinado autor, e aí começa a ler bastante aquele autor. Ela reproduz o estilo daquele autor. Até quando o cara produz um período longo, ele vai lá e produz um período longo também. O autor produz períodos curtos, o leitor vai lá e produz períodos curtos também. Então, para mandar bem na redação do concurso público, eu preciso ler textos dissertativos. E onde é que eu vou encontrar isso? Nos editoriais. Então, você vai encontrar isso no editorial do jornal. O que é o editorial do jornal? É aquele espaço em que a instituição, ou seja, o jornal, expõe um ponto de vista deles acerca de algum assunto vigente na sociedade. Então, por exemplo, se você vai fazer uma redação que seja sobre a atualidade, o tema da tua redação esteve ali no jornal, durante o ano. Pode ter certeza, esteve ali. E se você tiver feito uma leitura constante naquele jornal, você pegou aquele assunto e você já tem base para poder fazer uma redação tranquila sobre aquele tema. Agora, Sidney, jornal é complicado, porque tem que ficar pagando todo dia, a grana está curta. Tem alguma coisa que eu gaste em menos tempo, ou seja, demore um pouquinho mais? Tem. Você pode ler as revistas. Eu posso ler a Época, eu posso ler a Veja, eu posso ler a Carta Capital, eu posso ler a Caros Amigos, eu posso ler a revista Exame, todas essas revistas. Aí tem aluno que fala assim para mim: ah, mas professor, eu não gosto de tal revista porque é de esquerda, não gosto de tal revista porque é de direita, essas revistas aí saem semanalmente, mas eu acho caro também. E aí, tem outra coisa para eu ler? Tem. Tem um jornal francês com a tiragem mensal, né, a linhagem brasileira, óbvio, que é sensacional. O nome dele é Le Monde Diplomatique. Esse jornal é um dos jornais mais ricos que eu já vi na minha vida. Ele é rico em fotografia, ele é rico em arte, a capa dele é algo sensacional. Então, é algo que vale a pena. Agora, Sidney, tem mais alguma outra coisinha? Tem. Tem o Atualidades para o Enem. Uma revistinha da editora Abril, que tem tiragem semestral, é isso mesmo, de 6 em 6 meses. Aí você vai falar assim: ah, professor, desculpa, mas está falando besteira. Eu não vou fazer concurso para o Enem. Mas essa revista é maneira. Sabe por quê? Ela é estruturada assim, ó. Ela tem aqui um resumo e aqui ela tem a reportagem em si. Quando a pessoa não tem muito tempo, tem uma vida muito corrida, o que ela pode fazer? Ela pode ler apenas o resumo. Aquilo já vai dar uma boa base para ela. Ela já vai entender um pouquinho melhor sobre aquele assunto. Ou seja, vai pelo menos estar antenada. Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas e você não tem o hábito de ler, de ver telejornal. O que acontece? Você fica boiando, não entende nada, né? Tu fica assim: meu Deus do céu. Aí o que você faz também para se defender? Povo chato, só fala de política, de economia. Ah, meu Deus do céu, ninguém fala de um futebolzinho, né? Ninguém fala, pô, carnaval tá aí, gente, pelo amor de Deus, pô. Show, pô, show da Anitta, pô. E tu fica falando só de economia, pô, chato pra caramba. Agora, se você tá ali sempre fazendo a leitura, por mais que seja só o resumo, você pode até não ser um profundo conhecedor, mas você tem uma noção. E aí você consegue caminhar ali naquele bate-papo. Agora, se você tiver um pouquinho mais de tempo, o que você vai fazer? Além de ler o resumo, aí você vai ler a reportagem em si. Mas mesmo que você tenha muito tempo, ah, professor, tô de bem com a vida, quer saber? Meu pai tá bancando aí, pô, não preciso trabalhar, só estudo 10 horas por dia, tô de boa. Mas mesmo assim você não vai ler a reportagem de cara, você vai ler o resumo para já ter a base e depois você vai para a reportagem para poder entender melhor
tudo aquilo que está sendo trabalhado ali, ok? Então aqui agora, com isso, você já sabe onde você vai buscar a estrutura escrita. Detalhe, é muito importante que você leia de fato. Agora, professor, além da leitura, porque a nossa escrita ela é extremamente visual. 90% da nossa escrita é visual. Se eu li corretamente, eu escrevo corretamente. Não é diferente. Você não pode só ouvir o rádio ou então ver a televisão. Não, você tem de ler o texto escrito. Agora, vamos supor que a sua vida seja extremamente corrida. Você é o cara que mais trabalha no planeta, não tem tempo para nada. Ou então é desorganizado, não consegue se organizar. Aí o que acontece? Você vai precisar ver um telejornal. Eu recomendo ver o Jornal das 10, que passa na Globo News. Ah, mas professor, eu não posso ver o Jornal Nacional? Até pode, mas o Jornal Nacional não é tão bom para quem almeja adquirir conhecimento para uma prova de concurso público, porque a estrutura dele é fragmentada. Repare, eles vão colocar alguma coisa muito importante, por exemplo, economicamente, socialmente, politicamente, e eles não vão dar tempo para você absorver aquilo. Logo em seguida, eles vão botar alguma coisa sobre o Neymar se lesionando. É assim. Então, acabou. Você já vai pensar no Neymar o tempo todo. Não vai mais lembrar sobre o que estavam falando. Acabou. Agora, neste momento, você não consegue absorver nada. E ele é muito expositivo apenas. Então, beleza. Se você vai fazer um texto expositivo, aí bacana. Agora, se você quer fazer um texto argumentativo, o ideal é ver o Jornal das 10, pois lá eles vão colocar o assunto, eles vão dar um certo tempo para que você rumine aquilo, absorva, e normalmente eles têm alguém para falar contra e alguém para falar a favor. Aquilo ali são os argumentos que você, vai só pegando e utilizando. Afinal de contas, você vai filtrando. Você vai escutar o cara que está falando a favor daquela situação, você vai escutar o cara que está falando contra, você pode concordar com algumas coisas e discordar com outras. Por exemplo, hoje em dia, a nossa sociedade ela vive um momento muito conturbado, pois as pessoas não conseguem, acho que perderam a mão de filtrar as informações. Então, a gente, às vezes, está com a mania maniqueísta de achar que fulano é 100% bom e fulano é 100% mal, ou determinada linha política é 100% boa e determinada linha política é 100% má. E não é assim que funciona. Existem os prós e os contras dentro de cada situação. E cabe a você entender, filtrar e pegar o que é melhor para você, ou o melhor para os seus entes queridos. E por aí vai. Mas isso se adquire como? Com leitura, paciência e reflexão. É conhecimento de mundo. Agora, vamos começar a praticar, a entender algumas coisinhas a mais. Vamos lá. A gente já viu a estrutura, já viu que a dissertação é a mais cobrada, já sabemos quais textos a gente precisa ler. Mas antes de começar a produzir qualquer coisa, a gente precisa de uma orientação. E não sou eu, Sidney Martins, que vou te dar esta orientação. Serão 3 grandes escritores da literatura mundial. Se liga só e anota aí, Vou botar aqui 3 máximas, 3 frases muito importantes. A primeira, escrever bem é cortar palavras. Quem foi o gênio que disse isso? Carlos Drummond de Andrade. Então, foi o Drummond. Outra frase importante. Entre 2 palavras, escolha a mais simples. Quem foi o gênio que disse isso? Paul Valéry, um escritor francês. E a última máxima aqui, a última frase importante é esta aqui, A ignorância
se manifesta no uso de palavras demasiadas. E quem foi o gênio que disse isso? Foi um camarada chamado Ezra Pound. Então, 3 caras da literatura mundial. E aí eu quero que você agora olhe para essas 3 sentenças, reflita sobre elas e veja o que há em comum entre elas. Se você me falar que são as aspas, eu vou ficar puto, tá? Então pensa aí um pouquinho. Elas mostram o princípio da economia linguística. Então aqui, ó, todas elas demonstram o princípio da economia linguística. No final das contas, todo mundo quer se comunicar o mais rápido possível. A vida é muito conturbada, muito dinâmica. Você não quer perder tempo. Agora, isso demonstra que a redação do concurso público tem essa exigência ainda muito maior. Afinal de contas, os caras estão ali corrigindo várias e várias redações. Eles não querem perder tempo também. Eles ganham pela produção, ganham pela correção. E aí, neste momento, você tem que fazer um texto o quê? Simples. Quem foi que disse que florear, que encher linguiça, que ser prolixo vai fazer com que você tenha uma boa nota? Não, muito pelo contrário, vai reduzir a sua nota. Em concurso público, o teu texto tem que ser simples. Sabe por quê? Tem que ser de simples execução para que seja de simples absorção. Se o avaliador entende o que você escreveu, a tendência da sua nota é subir. Se o avaliador não entende, a tendência da sua nota é diminuir. Agora, quando eu digo texto simples, eu não falo texto pobre. Eu digo simples, com palavras tranquilas para poder entender. Mas o teu pensamento pode ser um pensamento muito inteligente. Agora, o que eu não posso fazer? Ficar utilizando palavras eruditas, palavras rebuscadas. Eu vi tal palavra tão bonita e você vai acabar tendo problema com isso. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver como é que funciona cada dica aqui na hora de executar a prova. A primeira dica tem muito a ver com aquilo que eu comecei a falar aqui hoje, no início da aula. Escrever bem é cortar palavras. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, na hora em que eu for passar a limpo aquela redação que eu fiz no rascunho, eu vou começar a cortar algumas palavras que estão ali em excesso, algumas repetições, algumas palavras mal empregadas. E com isso, o Drummond mostra que o ato da escrita não é um ato único e indivisível, é um ato rotineiro, na verdade. Você só atinge a perfeição com a prática, tanto que você vai aprender aqui algumas técnicas, mas se você deixar de lado, pensar assim, opa, eu já aprendi, e deixar para colocar em prática só no dia da prova mesmo, aí já era. Então você tem que ter o hábito de produzir os textos para você entrar no clima, para você pegar o ritmo. Então a gente já sabe como é que funciona a primeira dica. A segunda dica também é sensacional. Entre 2 palavras, escolha a mais simples. E isso eu falo porque eu senti na pele. Eu dei este mole quando eu estava na época do pré-vestibular. E agora eu vou entregar um pouquinho a minha idade. Eu, quando fiz pré-vestibular, foi na época da novela Roque Santeiro. Olha, mas não foi a versão em preto e branco não, tá? Pelo amor de Deus, já foi a versão colorida. Então, quando estava passando a novela do Roque Santeiro, tinha um professor de língua portuguesa extremamente erudito que virava lobisomem. E aí, certa feita, ele entrou num quarto em que tinha uma mulher trocando de roupa. E aí ele saiu correndo, desesperado, e a mulher foi atrás. O que houve, professor? Aí ele disse assim para ela,
Mil perdões, senhora, eu estou deveras abishornado. Eu já sabia que deveras significava intensidade. Agora, eu não sabia o que era abishornado. Assim, ó, abishornado. Só que eu era curioso demais. Inclusive, é bom você ser curioso. Viu determinada palavra, não sabe o que ela significa? Vá ao Google. Hoje em dia tem o Google. Na época, eu tive que recorrer ao dicionário. Então, eu fui lá e procurei. Abishornado significa nervoso ou envergonhado. Então, ele estava ali numa situação muito nervoso ou muito envergonhado. Perfeitamente aceitável. Aí, qual foi a ideia de jirico que eu tive? Vou colocar na minha redação. A minha professora na época era da banca da UFRJ, a professora Marina, né, uma loura bonitona. Eu falei, quero impressionar a minha professora. Eu já era um bom aluno, apesar de ser melhor em matemática. Eu sou muito melhor em matemática que em português. Olha só que parada louca. Aí eu pensei, se eu já estou ali, sempre tirando 8, 8,5, na hora que eu botar deveras abishornado é o 10, é agora. Fui lá e botei, no meio da redação. Gente, deu um trabalho danado, porque eu já estava tentando botar desde a primeira linha do texto, e não estava conseguindo, mas consegui. Eu não lembro nem o tema, eu só sei que eu consegui colocar deveras abishornado. Saí de lá, ó, todo pimpão, pensei, porra, finalmente conquistei meu 10. Aí quando veio o dia da entrega das redações, eu ali todo pomposo, todo pimpão, achando que ia tirar um 10, aí veio, não foi um 10, e o termo abishornado veio envolvido e ainda veio assim, ó, um ponto de interrogação. Na hora eu fiquei puto, porque eu pensei, porra, a professora da banca da UFRJ não sabe o que é abishornado. Foi o primeiro pensamento que eu tive, né? Olha que maluquice. Aí depois eu pensei assim, beleza, tudo bem, ninguém é obrigado a saber todas as palavras, até porque nós temos mais de 400 mil palavras na língua portuguesa, ninguém é obrigado a saber todas. Aí eu aceitei. Aí eu pensei, porra, mas não se deu ao trabalho de ir ao dicionário? Poxa, sacanagem. Eu que sou aluno fui ao dicionário, ela que é professora não foi ao dicionário. Aí, até porque não é ela, a professora que corrige, né? Muitas vezes, tanto aluno, geralmente é um estagiário que corrige, mas mesmo que fosse. Aí o que aconteceu? Quando ela foi chamar para entregar as redações, ela me colocou no meu devido lugar, antes mesmo de eu contestar. Ela falou assim, meu filho, vem cá, olha só a sua redação toda, tá vendo? Olha só para as outras palavras, tá vendo? Eu falei, tô, professora. Ela, então, tá tudo simples. E essa palavra aqui não é uma palavra apenas formal, ela é uma palavra erudita. Então, ela destoa do resto do texto. Teve uma quebra de ritmo. Uma quebra de ritmo. Por exemplo, a gente quando está querendo estudar para concurso, de vez em quando a gente não quer pagar o preparatório. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, essa é a verdade, né? O aluno não tem dinheiro, então ele vai recorrer àqueles materiais gratuitos na internet. Aí vai ver um monte de professor que faz redação, por exemplo, para o Enem, e aí você vai ver lá um montão de coisa. Na verdade, várias informações ali já são informações deturpadas, já são famosos clichês, chavões, e que não são informações tão perfeitas assim. Aí você vai ver algumas estruturas para servirem de sustentação, e são estruturas que já não podem ser tão utilizadas assim, a não ser que o seu texto seja extremamente erudito. Por exemplo, estrutura conclusiva. O último parágrafo obrigatoriamente é um parágrafo de conclusão. Aí você vai colocar destarte. Lá no parágrafo de conclusão, quem é que usa destarte como conectivo conclusivo? Ninguém, irmão. Ninguém. Eu te digo quem usava. Rui Barbosa no livro Oração aos Moços. Aí sim, mas Rui Barbosa era o cara, né, irmão? Um vocabulário absurdo. Se a tua escrita não é igual à escrita do Rui Barbosa, pelo amor de Deus, não bota destarte lá na conclusão não, que você vai se estrepar, tá? Isso é só para querer tirar onda, mas o avaliador não gosta não. O avaliador já sabe que você aprendeu aquilo dali até mesmo de forma equivocada. Existem alguns elementos
que são conectivos importantes, mas a gente vai sempre prezar pela economia linguística e pela simplicidade. É como um jogo de futebol. Qual um dos melhores times do mundo? O Barcelona. Porque joga simples, domina e toca e pronto, daqui a pouco está na cara do gol. Ninguém fica floreando. Então é assim que a gente vai fazer na escrita. Fora uma outra coisinha. Ela chegou para mim e falou, né? O motivo de ter colocado a interrogação também. Porque ela já tinha percebido que era uma palavra erudita. Mas ela falou assim para mim: meu filho, você acha que o avaliador vai corrigir só a sua redação? Você acha mesmo que ele vai se dar ao trabalho de buscar isso no dicionário? Ele vai corrigir 100, 200, 300 redações naquele dia ali. Se ele não entender, ele vai pular. Se o contexto não for bem absorvido por ele, aí você vai perder em coesão e coerência. Você só vai dar sorte se ele conseguir entender o contexto. Mas uma palavra como essa, às vezes não permite o entendimento do contexto. E aí eu, murchei. Então, você já sabe como é que tem que funcionar. Fora que, às vezes, a gente quer escrever uma determinada palavra sem mesmo saber. Eu sabia como é que se escrevia a palavra abchornado, porque eu fui pesquisar, procurei no dicionário, belezinha. Mas e se eu tivesse só escutado lá na novela e quisesse escrever e colocasse, por exemplo, abchornado com X, e não é com X, é com CH. Aí eu já estaria escrevendo algo errado. E a nossa redação, ela tem que ser simples exatamente para isso, para evitar também rasuras. E o aluno, eu não sei o que acontece, de vez em quando ele cisma com uma palavra, ele quer escrever, mas ele nem sabe como é que escreve, mas ele vai lá e taca. Agora, tem o contrário também. Às vezes você está tão nervoso que até a palavra que você domina, ela não flui, ela não sai bem. Imagina o seguinte, você vai escrever a palavra casa. E aí, porventura, você vai lá e escreve com um Z. Perfeitamente aceitável, uma transcrição fonética. Até porque a primeira vez que a palavra casa foi grafada no dicionário, ela foi grafada com a letra Z, pois o S de casa tem um som de Z. Então, é natural. Agora, ela está errada, de acordo com o padrão culto da língua. Aí, o que o aluno pode fazer? Ele pode fazer isso daqui, ó? Não, né? Porque isso aqui é uma rasura. Então, ele poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer um risco simples e colocar entre parênteses? Não, não poderia, porque isso daqui também continua sendo o quê? Uma rasura. O que eu apenas posso fazer? Se eu percebi que a minha palavrinha está ali errada, eu vou fazer um risco simples. É isso que o manual de redação permite. E ao lado eu vou corrigir colocando corretamente. Beleza? Ah, mas professor, e se eu só percebia aos 45 do segundo tempo e não tinha mais espaço para colocar ao lado? Sei lá, por exemplo, eu coloquei casa amarela. E aí, como é que vai ficar? Neste caso, o manual permite, manual não, tá? O manual permite que você escreva em cima da palavra que você acabou de demonstrar ali incorreta. Mas isto é em último caso. Tanto o risco simples e a colocação ao lado corretamente ou então em cima, isso é em último caso, até porque o avaliador, ele parte do pressuposto que você já fez o rascunho. Então isso aqui é para fazer 1, 2 vezes no máximo, não é para fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Aí é óbvio que você vai ser penalizado, porque vai interferir na apresentação visual. O cara vai começar a perceber que tem vários errinhos. E isso vai fazer você perder ponto. Agora, fez isso 1, 2 vezes, pô, tranquilo. Afinal de contas, todo mundo pode errar ali na hora do nervosismo. Mas se você tiver feito o rascunho, obviamente você vai errar menos, porque você já fez a revisão, já percebeu o que estava errado, mas de vez em quando a gente sabe, às vezes passa batido pelo nosso olhar, até porque foi a gente que produziu, e às vezes na hora do nervosismo, na passagem para a folha definitiva, eu acabo dando um mole. É normal, é natural, não se desespere, tá? Apenas haja da forma adequada. Aí,
Você que às vezes já trabalha num departamento administrativo, de vez em quando leva algumas coisinhas para a redação do concurso público e tem que tomar cuidado com isso, pois cada tipo de texto possui um contrato de comunicação. O artigo do jornal é o artigo do jornal. A ata que você usa lá no condomínio, ou então que você usa no seu trabalho, é a ata do seu trabalho. Aquele ofício, aquele memorando, aquele aviso, todos têm um contrato de comunicação. E a sua dissertação no concurso público tem um contrato de comunicação. Então, algumas coisinhas não podem ser iguais. Aí eu lembro uma vez que eu tive um aluno, foi num pré-vestibular, há muito tempo, até porque eu dou aula, bota aí, no mínimo uns 15 anos já. Aí, quando ele cometeu o erro, sei lá, foi botar casa, né? Botar casa aqui. Ao invés de fazer um risco simples, ele botou um digo. Primeiro que não pode botar o digo, pois não faz parte do contrato de comunicação da dissertação do concurso público. E ainda tem um segundo motivo, eu não posso falar em primeira pessoa do singular. E digo é primeira pessoa do singular. Eu não posso dizer eu acho, eu penso, na minha opinião. Ora, mas professor, ele queria saber minha opinião. Oh, meu Deus do céu, quem é que está escrevendo aquele texto? Não é você? Então é claro que a opinião é tua. Não é da entidade, não, é tua. Agora, para piorar, ele não escreveu o digo na hora. Quando ele foi escrever, saiu um dago. Aí qual foi a brilhante ideia que ele teve? Vou corrigir o dago. E aí ele botou assim, onde, digo, dago, digo. Rapaz, não teve como. O apelido desse moleque até o final do curso foi Digo. Até hoje eu tenho contato com ele, mas é óbvio, eu não vou explanar o moleque, porque, hoje em dia, com todas as redes sociais aí, vagabundo ia zoar o menino pra caramba. Mas até hoje, o apelido dele é Digo, por conta disso. Então, ficou pior que a encomenda, não é? E agora, para finalizar aqui, tem uma dica de supina importância, que é a dica do Ezra Pound. A ignorância se manifesta no uso de palavras demasiadas. Ou seja, às vezes, num concurso de 20 a 30 linhas, um cara escreve só 20 linhas e tira uma nota 10, o outro vai lá e escreve 30 e se estrepa. Quem foi que disse que você precisa escrever muito para poder escrever bem? E outra coisa, você só pode escrever sobre aquilo que você sabe. Os linguistas chamam o conhecimento de mundo mesmo, ter lido bons livros, ter visto bons filmes, escutado boa música, idade conta, um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20, tem mais vivência de experiência empírica, viagens, coisa e tal, tudo isso conta. Agora, os linguistas chamam esse conhecimento de mundo de saber elocucional. O que é um saber elocucional? Quando eu sei sobre uma coisa, eu posso falar sobre ela. Por exemplo, eu poderia dar uma aula aqui de química? De forma alguma, sem nada de química. Só sei que tem o teorema de Pauling, alguma coisa, a caixa de Rutherford, o diagrama de Pauling, teorema de Pauling, teorema de... né? Tá vendo? Sem nada de química, irmão, sem nada. Eu não posso dar uma aula de química. Eu ficaria aqui perdido. Agora, é claro, se eu for lá estudar, pegar para valer, aí eu vou conseguir dar uma aula. Então, isso mostra que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente sabe. Então, você não pode ficar inventando coisas. E aí vai ter um momento da nossa aula, que é um momento exatamente para estratégias argumentativas. E aí você vai ver que não dá para enrolar sem conhecimento. Sem conhecimento, você começa a falar um monte de besteira. Por exemplo, esses dias eu vi uma discussão na internet que me chamou muita atenção. Nem vou expor aqui meu ponto de vista político sobre isso, até porque eu já estou desgostoso e acho uma besteira esse negócio de ficar separando a população esquerda e direita, até porque existe quem manda e quem obedece. A gente obedece, pronto, acabou. No nosso país, todas as instituições foram feitas de forma coercitiva e unilateral. Então, sempre mandou quem pôde e sempre obedeceu quem teve juízo. Sempre foi assim.
Aí eu vi uma discussão quando, naquela época que aconteceu o assassinato da vereadora, né, da vereadora Marielle, aí um professor colocou um negócio na internet, se eu não me engano no Facebook, triste com isso, né, com essa discussão besta, uns de esquerda, outros de direita, e no final das contas o governo ganhando mais uma vez, o sistema ganhando mais uma vez, separando o povo e eles lá, bem da vida. Aí uma menina foi e falou assim, pelo amor de Deus, professor, tudo bem, é uma vida, mas, ela defendia bandido, tipo, né, justificando a morte. Tem mais é que morrer mesmo, não sei o que, alguma coisa assim do tipo. Aí uma outra menina foi e falou assim, poxa, filha, eu acho que você está falando isso por ignorância do trabalho dela. Mas, aí botou assim, mas ignorância no sentido de não conhecer. Porque a palavra ignorância, na verdade, o que é o ignorante? É aquele que não conhece determinado assunto. Por exemplo, eu não sei nada de química, eu sou ignorante em química. Eu não sei nada de basquete, eu sou ignorante em basquete. Eu não sei nada de beisebol, eu sou ignorante em beisebol. Agora, futebol, eu saco. Maneiro, mando bem. Então, não sou ignorante em relação a futebol. Agora, ela foi e falou isso, só que a menina pegou de forma negativa, pegou aquele, ignorante de forma negativa. Aí ela botou assim, isso, ignorante nada, minha filha, eu sou culta, eu sou formada em direito, tá? Aí, beleza. Aí logo em seguida ela foi e mandou, inclusive eu fui lá no seu perfil e, pelo amor de Deus, né, telemarketing, vai estudar, minha filha. Aí eu fiquei curioso. Eu fui olhar o perfil da menina, porque ela escrevia muito bem, né? Então foi isso que me chamou a atenção. Como toda a linha argumentativa dela foi muito bem executada e como o vocabulário dela era um vocabulário muito bom, eu pensei, vou dar uma olhada, né? Se for uma operadora de telemarketing, ela realmente é uma excelente operadora de telemarketing. Aí fui olhar e tinha lá, especialista em telecomunicações da Oi. Caramba, a mulher deve ter um cargo altíssimo ali dentro da Oi, porque ela é especialista em telecomunicações. Né? Uma especialização só vem depois da graduação. Ou seja, a mulher é culta, é especializada. Aí depois eu até perguntei, fulano, né, tu viu essa situação? Achei engraçado. Ele falou, rapaz, aquela menina é extremamente culta, trabalha com comunicação, ela inclusive é assessora do Marco Nanini. Aí eu falei, pra tu ver. Então naquele momento, a menina... A outra, que estava lá esculhambando, telemarketing, vai estudar, minha filha, ela demonstrou a ignorância dela através de palavras demasiadas. Ela não se deu conta nem de que a menina não era operadora de telemarketing. Então, pela falta de conhecimento, ela demonstrou total falta de cultura. Ela até disse que ela era culta, mas ela demonstrou total falta de cultura. E aí, falou um monte de besteira. Então, agora a gente já sabe como a coisa vai funcionar. E agora a gente vai praticar, né, galera? Produzir. Você já deve estar aí louco para produzir. Sidney, começa a me mostrar aí como é que o negócio funciona. Tá falando muito, então vamos lá. A gente precisava bater esse bate-papo, né, bater esse papo antes de começar, para valer. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai falar da estrutura da dissertação. A gente já sabe que ela é em prosa, portanto tem início, meio e fim. Mas hoje em dia a gente não vai mais chamar de início, meio e fim. A gente vai chamar de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como vai funcionar isso aqui, Se liga só. Qual é o parágrafo mais importante da redação? É a introdução. Sem sombra de dúvidas, é um cartão de visitas. O primeiro impacto é o mais importante. Se você aparece mal vestido para alguém, é o primeiro impacto. Se você aparece bem vestido, é também o primeiro impacto. Então, se a sua introdução está boa, aquilo causa um impacto positivo. Se ela está ruim, obviamente vai causar um impacto negativo. Então, a introdução é a parte mais importante aqui neste primeiro momento. Talvez a parte mais importante do texto. Aliás, talvez não. É a parte mais importante do texto. E aí, vamos lá. Não é uma dissertação? Eu não tenho que defender um ponto de vista
E onde é que eu vou colocar essa minha opinião? De preferência logo no início do texto. Então eu já começo aqui na introdução colocando aquilo que a gente chama de tópico frasal, o TF aqui. Se preocupa não que daqui a pouco eu escrevo ali do lado, né, aperto a tecla SAP e você vai ver tudo. Agora, para sustentar essa ideia, eu preciso fazer o quê? Apresentar argumentos. E aí, neste momento, eu defino já a redação como um todo. Pois, para cada argumento apresentado, eu vou ter um parágrafo só para ele. Eu não vou apresentar só um argumento, porque eu não vou ter aquela famosa redação da escola de início, meio e fim, quando a gente era criança. Agora eu vou apresentar, no mínimo, 2 argumentos. Então, eu vou brincar ali com 2 ou 3. Ué, não posso apresentar mais não? 4? Pode. Mas a gente vai pensar dentro de um universo de 20 a 30 linhas, a priori. Depois eu vou até te mostrar, caso tenham mais linhas. Você tenha que fazer um concurso que pede uma redação com 60 linhas, por exemplo. Como é que eu vou me comportar? Vou te mostrar, não se preocupe. Agora, neste momento, a gente vai pensar numa redação rápida, pensando na questão da otimização do tempo. Então, eu quero acabar rápido aquela redação. Eu quero fazer a redação logo em 30, 40 minutos no máximo. Pronto. Agora, eu vou apresentar os argumentos. E se eu apresentar 2 argumentos, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Consequentemente, eu terei 4 parágrafos na redação como um todo, pois o último, obrigatoriamente, é o de conclusão. Se eu apresentar 3 argumentos, aí eu vou ter 3 parágrafos de desenvolvimento, e a minha redação como um todo terá 5 parágrafos. O primeiro da introdução, 3 de desenvolvimento e o último, obrigatoriamente, de conclusão. Então, imaginemos o seguinte, eu venho aqui e coloco aqui 2 argumentos. Então, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Aqui, no primeiro, logo abaixo da introdução, eu vou desenvolver o argumento 1. E depois, eu vou desenvolver o argumento 2. E isso aqui é extremamente importante. Não seguir esta orientação pode acarretar a tua eliminação. Então, se você apresentou 2 argumentos. Aí vamos supor que o primeiro argumento tenha sido o argumento X e que o segundo argumento tenha sido o argumento Y, você não pode trocar. Você não pode começar, por exemplo, com um Y. Não, você primeiro tem que desenvolver o argumento X, para depois desenvolver o argumento Y. Esta informação é de suma importância. Tem muito candidato que até hoje troca. E pior, tem candidato que fala do Z e do W. Então, uma fuga total ali do tema, e aí, obviamente, ele vai ser eliminado. Então, seguiu isso daqui, ó, show. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar o tema. Aprofundar o tema. E neste momento aqui, ó, eu separo os meninos do lobo. É isso que acontece. Vou separar meninos dos lobos. Vai acontecer isso aqui. Afinal de contas, se você aprende a estrutura, você consegue garantir no mínimo uma nota 6, pensando numa redação de 0 a 10. Agora, como é que você vai atingir o 7, o 8, o 9 e o 10? Aprofundando o tema. E como é que você consegue aprofundar o tema? Demonstrando o teu conhecimento de mundo. E como é que você amplia esse conhecimento de mundo? Lendo aquelas revistas que eu falei para você ler, aqueles jornais que eu falei para você ler, assistindo ao telejornal ali das 10 que passa na Globo News. É assim. Tem que ter conhecimento de mundo. Se você não tiver conhecimento para aquilo, você não vai conseguir aprofundar. Pode ser até que tire uma boa nota, uma nota razoável, mas não o almejado 10, tá? E em concurso público, a gente não faz redação só para conseguir a média. A gente faz redação para conseguir o 10. Essa é a verdade. Aí agora, chegamos à conclusão. E aqui, nós temos 2 coisinhas obrigatórias. A retomada da introdução, mais a síntese do tema. O que é mais importante aqui para a gente é a retomada da introdução. Até porque a síntese vai fluir, mas a retomada é de suma importância. E aí vocês vão entender agora por que essa estrutura é importante. Porque o olhar do avaliador, ele é viciado.
Ele olha a introdução e rapidamente ele procura no resto do texto coisas que estão apresentadas na introdução. Se ele encontrar, ele relaxa e a tendência da sua nota é ser alta. Se ele não encontrar, aí ele vai começar a fazer uma leitura atenta e, obviamente, ele vai pegar erros. E a tendência da sua nota, é ser bem diminuída. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foi em 2010, houve no... Não sei se foi em 2010, não sei, foi no Enem. Foi no concurso do Enem, um aluno tirou nota 1000 e no meio da redação ele colocou uma receita de miojo. Uma receita de miojo. Olha só, sabe por que isso aconteceu? Simplesmente porque ele fez uma excelente introdução. Ele era espertinho, fez uma excelente introdução. Aí, provavelmente, o avaliador só leu a introdução e pronto, e acabou. Então, a introdução é extremamente importante. Agora, na hora que o avaliador bate o olho, ele olha aqui, opa, apresentou 2 argumentos, tem 2 argumentos de desenvolvimento? Tem, então está tranquilo. Agora, se você apresentar 2 argumentos e tiverem 3 de desenvolvimento, ferrou. E o contrário também, se você apresentar 3 argumentos aqui na introdução e colocar só 2 argumentos no parágrafo de desenvolvimento, ferrou. Ferrou. Então, 2 argumentos aqui, 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, pronto. Aí ele também vai olhar introdução e conclusão. E a retomada da introdução é muito importante, pois se aqui em cima você falou de educação, aqui embaixo tem que falar de educação. Se aqui em cima você falou de violência, aqui embaixo tem que falar de violência. Se aqui em cima você falou sobre política, aqui embaixo tem que falar sobre política. Se aqui em cima você falou sobre esporte, aqui embaixo tem que falar sobre esporte. Se não fizer isso, a tendência é a sua nota diminuir. Aí aqui agora eu vou apertar a tecla SAP para que você possa anotar, tá? Então olha só, TF é aquilo que a gente chama de tópico frasal. É a frase mais importante do teu texto, afinal de contas é a tua ideia. A A será a apresentação dos argumentos. Neste momento, você facilita para você, pois você se organiza e facilita para o avaliador que está lendo. Ele fica feliz com isso. Depois, DA é o desenvolvimento do argumento. AT é o aprofundamento do tema. Inclusive, é bom ficar ligado em algumas ideias filosóficas, tá? Para você conseguir aprofundar de forma bem feroz, assim. Mas não é aquela coisa que a gente vê de vez em quando nos vídeos no YouTube. 30 citações, 50 citações. Pô, pelo amor de Deus. Você vai ficar ali vendo um monte de citação para empregar na tua prova. Se aquela citação não tiver o menor sentido com o resto do texto, você vai tomar uma carcada, essa é a verdade. Agora, você conhecer alguns autores é importante. Você não precisa ler a obra inteira, mas é importante conhecer alguns. É importante você conhecer um pouquinho de Nietzsche, isso é conhecimento de mundo. Conhecer quem foi Zygmunt Bauman, que fala muito bem sobre as relações hoje contemporâneas, que são as relações líquidas. Você conhecer um pouquinho do Guy Debord, que fala sobre essa coisa da sociedade do espetáculo. Então é muito importante, cara, conhecer um pouquinho os pensadores. Mas não é só assim, qualquer citação. Não, é você conhecer um pouquinho mais, até para poder introduzir ali uma coisa boa. Quer fazer uma citação? Faça, mas faça uma citação, poxa, pertinente, e não uma citação boba, né? Aí aqui agora, a retomada da introdução. E agora, a síntese do tema. E eu vou frisar só mais uma vez. O mais importante é a retomada da introdução. É esta preocupação que você precisa ter. Pois a síntese do tema
vai fluir de forma natural sem você nem perceber. Então, com isso, a gente definiu a estrutura da dissertação. O que a gente vai fazer no próximo bloco? No próximo bloco, eu vou falar sobre a matemática da redação. Matemática. Vamos falar sobre aquilo que a gente pode e não pode colocar no texto e vamos já começar a botar a mão na prática, né? A mão na obra ali. Vamos começar a produzir textos. Eu vou pegar alguns temas e eu vou produzir esses textos aqui no quadro para vocês perceberem como a técnica de fato funciona. Não é só eu ficar dando dica, não produzo nada e você, no dia lá na prova, vai se virar. Não, eu vou mostrar como é que funciona na prática de fato, ok? Então, até daqui a pouco, galera. Beijão, tchau, tchau.